Essa é a nossa quarta aula de análise da variância. Nós temos como objetivo nessa aula definir o objetivo da análise de variância, descrever tanto a analogia como as diferenças entre a análise da variância e outros testes de médias, relacionar as hipóteses necessárias para o uso da análise da variância, descrever as características importantes da distribuição F, utilizar a análise da variância para analisar um conjunto de dados e interpretar os resultados e construir uma tabela ANOVA. Então, a proposta principal nossa aqui é construir e entender uma tabela de análise de variância, que é a tabela ANOVA. Vamos considerar esse exemplo onde nós temos 4 tipos de gasolina e nós temos as quilometragens observadas para cada tipo de gasolina. Na primeira observação, por exemplo, nós temos que o carro rodou 15,1 km com 1 litro de gasolina. Usando a gasolina 2, ele rodou 14,9. Usando a gasolina 3, 15,9. E a gasolina 4, tipo 4, ele rodou 15,6 km com 1 litro. E assim se fez várias observações, no total de 6 observações, e tivemos esse resultado. O que nós queremos saber é se essas análises, se essas nossas amostras foram fruto de apenas uma população. Se na realidade as médias amostrais que nós vamos observar, elas são iguais. Ou seja, nós temos uma população e nós queremos verificar se essas médias amostrais elas estão retratando uma população, apenas uma população de onde essas gasolinas foram extraídas. Bom, para isso, nós vamos... A nossa hipótese nula, então, vai ser qual? Nossa hipótese nula, então, vai ser verificar se as médias amostrais, as médias das populações, aliás, são todas iguais. E nossa hipótese alternativa é se as médias das populações não são iguais. Nós não temos dados, aqui os nossos parâmetros da população são desconhecidos. Então, a média... na gasolina tipo 1 aí, nós temos uma média 1001, é desconhecida, é a média da população desconhecida, e é desconhecido também o desvio padrão da população. E assim para cada uma é desconhecido. Então nós vamos ver se essas amostras foram extraídas de populações, de apenas uma população ou de diversas populações. Se foi de uma única população, nós vamos verificar que essas amostras, as médias dessas amostras, elas são iguais. Então, aí está a nossa hipótese nula e nossa hipótese alternativa. Vamos, então, para a nossa planilha eletrônica para encontrar as médias amostrais e as variâncias amostrais. A partir disso aí, nós vamos verificar se nós vamos utilizar 2 métodos, 2 formas, 2 estimativas da variância. Uma estimativa da variância dentro e uma estimativa da variância entre. É importante saber essa diferença para analisarmos depois a ANOVA. Na ANOVA, quando a gente faz a ANOVA, ela dá esses 2 valores de variância e a gente tem que entender qual a diferença entre os 2 tipos. Bom, eu tenho então aquela tabela das quilometragens, das quilometragens para cada tipo de gasolina. Vamos então encontrar as médias. Então eu vou pegar aqui a média dessa primeira amostra. (15,2) e vou calcular a variância amostral. É interessante observar que nós estamos tratando de amostra. Então, a variância amostral ela é dividida por n menos 1. É o somatório, é a diferença entre cada valor e a média. Soma tudo, eleva isso ao quadrado e soma, e depois divide por n menos 1. Nós temos 6 observações, n menos 1 então será então
5 observações, né? Então vamos lá. Então, para calcular essa variância amostral, isso é variância, né? Eu não estou falando ainda não estou falando de desvio padrão. Então vamos lá. Então isso vai dar igual a var, esse é var amostra, né? Var amostra, var amostral. Deu então 0,88. E aí eu só faço arrastar agora. Arrastar. Eu tenho então todas as médias, arrasto as variâncias, vou ter todas as variâncias. Ok. Agora vamos para o cálculo, entender um pouquinho do que a gente está querendo. Bom, então, o que nós estamos procurando verificar é se as 4 populações elas têm médias e variâncias iguais. Se isso acontecer, provavelmente elas provieram de uma mesma população. Isso está representado aqui nesse primeiro gráfico. Aqui no B, nós temos amostras, todas são normalmente distribuídas, só que nesse caso as médias amostrais elas serão diferentes. Veja que aqui eu tenho médias diferentes. Médias diferentes. No entanto, as variâncias, como se pode ver, as variâncias elas são iguais, né? Pelo formato aqui, o mesmo formato das curvas, nós temos que as variâncias são iguais. Bom, esse seria o caso da hipótese nula ser falsa. Vamos então voltar para a nossa tabela. Aliás, antes vou explicar aqui falar sobre a análise da variância estimativa dentro. Na estimativa dentro, o que é que nós vamos fazer para encontrar essa estimativa dentro? O que é que ela significa? Nós vamos calcular, somar, fazer uma média de todas as variâncias. Quando a gente faz uma média de todas elas, nós estamos inferindo que elas provieram de uma mesma população. Quando a gente faz uma média, a gente está supondo que elas vieram, né, foram oriundas de uma mesma população. Ou seja, portanto, aí nós temos, como cada variância amostral reflete apenas a variância dentro daquela amostra, né, ela reflete apenas a variância dentro e não a variância do todo. A estimativa da variância baseada na média das variâncias amostrais é designada estimativa da variância dentro. Então, o que é que nós vamos fazer? Calcular a média. No caso da estimativa dentro da variância, nós vamos calcular a média das variâncias. Ok? A média das variâncias. Nós temos, então, 4 variâncias. Vamos calcular a média dela. Então, veja que, nesse caso, na estimativa dentro, a variância ela não é afetada, pela veracidade ou falsidade de H0. Por quê? Porque nós já estamos supondo que essas variâncias vieram de uma mesma população. Ok? Por isso ela vai ser o nosso parâmetro e a gente vai já ver isso. Então vamos calcular a média das variâncias. Vamos voltar para a nossa tabela. Então está aí a nossa tabela. Calculando a média, eu vou calcular aqui, ó, a média das variâncias. Eu vou colocar aqui. Média das variâncias. Vou mostrar.
aqui vai ser igual à média desses valores aqui. Então deu 0,071. 0,071. Okay? Essa é a média da nossa média das variâncias amostrais. Vou chamar isso aqui então de SW2, SW2, ok? Vamos então chamar isso de SW2. Então nosso SW ao quadrado, aliás, né? Esse W ao quadrado. Isso aqui foi a média de todas as variâncias. Mais S2 ao quadrado mais essa é a variância até SK dividido por K. Isso é a média. No caso nosso, nós vimos que isso deu 0,071. Agora, vamos ver a estimativa entre. Estimativa entre. Só uma coisa, né? Essa estimativa dentro da variância, como eu falei, ela vai servir de padrão de comparação para a estimativa entre da variância, já que ela não é afetada por H0. Então vamos lá. Nós sabemos, nós não conhecemos os parâmetros populacionais, né? Não conhecemos. Então a gente vai ter que calcular, nós vamos ter que calcular o desvio padrão das médias de cada amostra. Como é que a gente calcula o desvio padrão da média? O desvio padrão da média a gente já sabe. É o desvio padrão dividido por raiz de n. X dividido por raiz de n. Se eu quero saber, então, a variância, eu elevo isso ao quadrado. Bom, isso aqui a gente viu. E o que que representa isso? Nós vimos que o desvio padrão da média está dizendo se a média ela está acertando, a média da amostra está acertando na média populacional. Veja que quanto maior o n, se n tender a infinito, o desvio padrão se isso aqui for para infinito, o desvio padrão vai para quanto? Para zero. O desvio padrão da média ir para zero significa que a média vai acertar, a média da amostra vai acertar na média populacional. Ou seja, não vai ter nenhuma variação entre a média da amostra e a média populacional. Se o n, por exemplo, for só 1, se a minha amostra consistir apenas em um elemento, a média de um elemento é igual à média da população. Então aqui vai ser, veja que vai ser, aliás, o desvio padrão dessa média vai ser igual ao desvio padrão da população. Ok? Então, quanto mais próxima da população, menor o desvio padrão. Menor o desvio padrão da média. Então, vamos... Bom, então, dado isso, a gente tem, então, que o desvio padrão de x da minha amostra é n vezes o desvio padrão da média. Aliás, eu estou falando aqui da variância. A variância da amostra é igual a n vezes, n é o número de elementos da amostra, vezes o desvio padrão da média, a variância da média amostral. Bom, daí eu poderia dizer, eu estou falando de sigma, e sigma, quando eu falo sigma e mi, eu estou falando de população. Só que eu não sei o dado da população. Eu não sei. Então
Então, na realidade, o que eu sei é o S, é o desvio padrão da amostra. Na realidade, aqui é o desvio, quando eu usei sigma, aqui é o sigma da população. Então, vamos passar isso aqui para o S, que é o desvio padrão e a variância da amostra. Então, isso da amostra vai ser igual, é a mesma coisa aqui, né? A mesma forma. Só vou mudar em lugar do sigma da população é o S por N. Então, o meu S, variância da amostra, é igual a N S ao quadrado. Ok. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos 4 amostras. A estimativa entre da variância, ela vai focalizar a variância entre as médias amostrais, relacionando-a com uma estimativa da variância populacional em termos de uma distribuição amostral das médias. Então, a estimativa, eu vou calcular, o que eu vou fazer então? Nessa estimativa entre. Na estimativa dentro, nós fizemos uma média das variâncias amostrais, considerando que elas vieram de uma mesma população. Nesse caso, nós vamos considerar que elas são de populações diferentes, de 4 populações diferentes. Então, como é que nós vamos calcular a variância? Vamos calcular a variância da média amostral. Primeiro, nós vamos calcular uma média amostral, a média das médias amostrais. Primeira coisa que vamos fazer. Depois, com essa média das médias amostrais, nós vamos determinar os quadrados dos desvios, somar e dividir a soma por K-1. Ou seja, nós vamos encontrar as variâncias de cada média amostral com relação à média das médias. Ok? Então, vamos primeiro calcular a média das médias amostrais. Então, seria calcular a média da média. A média da média amostral seria um J de uma N, da média, X, eu tenho 4 médias no caso, né? Dividido por 4. Bom, depois eu vou encontrar, pego cada média e vejo a variância dela com relação a essa média das médias. E aí, eu vou encontrar vou encontrar então, depois disso, uma variância. Ok? Eu vou encontrar uma variância. Essa variância vai ser uma variância que eu vou chamar de SB. E eu vou comparar esse SB ao quadrado com o SW que a gente encontrou na estimativa dentro. Então vamos fazer isso na tabela. Então eu tenho aí. Vamos então encontrar a média das médias amostrais. Média das médias. Média das médias vai ser igual a média. Aqui, ó. Então deu 15,3 a média das médias. Média das médias. Agora eu tenho a média das médias, como é que eu calculo o desvio padrão de cada média dele? Então vamos pegar então. Eu posso fazer direto, né? Nesse caso, eu vou usar a mesma fórmula de... Eu vou calcular aqui, ó. Variância das médias amostrais. Antes era a média das variâncias, agora é a variância das médias amostrais. Então isso vai ser quem? Isso vai ser a variância calculada da amostra, né? Porque eu só tenho 4 médias, vou calcular a variância desses termos aqui, ó. Variância já vai me dar direto, né? A variância das médias amostrais. Então vamos ver lá. Quanto deu? Então a variância deu 0,0. Vamos aqui, Ctrl D.
Vamos reduzir 0,67, né? 0,67. Então, a variância das médias deu 0,067. Esse é o meu, que eu vou chamar de o meu N vezes SX, né? Ou seja, aliás, esse é o meu SX, né? A média, a variância das médias. A variância das médias. Então, isso aqui é a variância das médias amostrais. Então, eu vou ter que encontrar quem? Vou projetar isso para uma variância populacional. E para projetar isso, o que eu faço? Para projetar, eu vou usar isso aqui, ó, essa fórmula aqui. Ó. Então, quem vai ser? Então, eu encontrei 0,067, que eu vou chamar aquilo de a variância das médias amostrais, né? A variância das médias amostrais. Isso deu 0,067. Para encontrar, então, o SX, eu vou ter que pegar o N, que são... O N é igual a, foram 6 observações, né? 6 observações, vezes S, x barra, tá. Então foram 6 observações vezes essa variância das médias amostrais, 17, e eu tenho 0,402. Esse 0, aqui eu vou chamar isso aqui na realidade de, eu vou chamar isso aqui de SB. Vou chamar de SB. Então eu tenho o SB igual a 0,402. E eu tenho o SW ao quadrado, né, a variância 0,071. Como eu falei, esse SW vai ser o nosso parâmetro, o nosso padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar o SW ao quadrado com o SB ao quadrado. Bom, como é que eu faço para fazer essa comparação? A gente viu que para comparar variâncias eu utilizo a distribuição F. Então a gente vai fazer essa comparação utilizando no próximo vídeo usando a distribuição F.